Idoso morre durante assalto no bairro Santa Cruz. Vizinhos chamaram a polícia, porém PMs encontraram a vítima amarrada e sem vida. No bairro Chácara Luz, assaltantes aproveitaram a queima de fogos para invadir apartamentos e realizar arrastão em condomínio. Com ecopontos fechados, população descarta entulho na porta do local no bairro Jardim Guanabara. Restos de materiais para construção, lixo doméstico e muita comida. Assim, a céu aberto. É muito lixo. Os caras não respeitam, não tem consideração nenhuma, né? É uma coisa que o povo mesmo precisa, né? Fechando o ano, Câmara devolve para a Prefeitura de Rio Claro mais de R$1 milhão. Parte do dinheiro será utilizado para a compra de veículos. 2018 é ano eleitoral e nós fomos às ruas ouvir se a população já está pesquisando em qual candidato votar. Importante, já está pesquisando já tudo. E a gente começa o ano atrás delas. As moedas sumiram do mercado e isso pode trazer prejuízo, tanto para os comerciantes. Que a gente vai arredondando, a gente vai perdendo, né? No final do dia, dá um montante, né? Quanto aos clientes. Aqui você consegue, mas se você for passar no ônibus você não consegue. Se você tiver 10 centavos a menos, você não passa. Boa tarde. A gente começa essa edição falando sobre segurança, um caso revoltante que aconteceu no bairro Santa Cruz. Um homem de 78 anos foi encontrado morto pela Polícia Militar na noite do dia 30 de dezembro. De acordo com as informações, a vítima morava na Avenida 6 e teve a casa invadida por criminosos. Os bandidos amarraram o idoso e reviraram a casa. A polícia foi chamada por vizinhos e quando eles chegaram, a vítima já estava sem vida e as causas da morte ainda não foram divulgadas. Também não se sabe o que foi levado. E olha, na virada de ano, o alvo dos criminosos foi um condomínio no bairro Chácara Luz. Pelo menos 4 apartamentos foram invadidos e entre roupas e objetos revirados teve muito prejuízo, viu? Uma das vítimas divulgou essas fotos nas redes sociais. Ela disse que era por volta da 00:30 do dia 1º, quando foi avisada por vizinhos sobre o crime. O prejuízo é calculado em cerca de R$4 mil. Todos os moradores registraram boletim de ocorrência. E olha, 2 pessoas foram presas acusadas de terem matado o cabeleireiro Henri Camargo no fim do ano passado. 2 travestis foram identificadas como responsáveis por terem esfaqueado e ateado fogo na vítima. O crime aconteceu no dia 26 de dezembro. Henri foi encontrado neste terreno perto de um ecoponto no bairro Jardim São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, 2 travestis teriam cometido o crime depois de um problema envolvendo um cliente de Henri. Ele trabalha como cabeleireiro, porém naquela noite estava se prostituindo. Nossa equipe conversou com a família, que comentou que isso acontecia raramente. Não era uma coisa que ele gostava de fazer, era uma coisa que de vez em quando ele fazia por necessidade. Ainda de acordo com a Polícia Civil, os 2 travestis permanecerão presos preventivamente. Um terceiro homem foi detido. A Polícia Civil ainda procura um 4º suspeito de também ter feito parte desse crime. Qualquer informação que possa ajudar nas investigações deve ser repassada pelo Disque Denúncia da Polícia Civil. O telefone é esse que aparece na sua tela, 181, lembrando que não precisa se identificar e qualquer ajuda é bem-vinda. A gente vai falar agora de segurança ainda, mas vamos falar também, aliás, vamos deixar de falar de segurança, vamos falar de descaso. Isso porque muita gente ficou de folga nesses últimos dias e aí aproveitou o feriado para fazer alguma obra em casa, limpeza, algo nesse sentido. Só que na hora de descartar todo o entulho, deixaram uma cena lastimável e a gente vai ver na reportagem que foi lá no Ecoponto. Começar essa matéria tirando uma dúvida. Você consegue ler essa placa? Será que ela não é grande o suficiente ou as letras estão muito pequenas? Eu também não encontrei nenhum problema, mas as pessoas que deixaram o lixo a menos de 10 passos dela devem ter tido alguma dificuldade ou fingiram que não viram. Mesmo ficando bem em frente ao ecoponto do Jardim Guanabara, a calçada amanheceu cheia de lixo doméstico, restos de alimento e muitos outros materiais que não deveriam ser descartados aqui, muito menos do lado de fora. E aí sobra para o Rafael limpar toda essa bagunça. O pessoal vem, joga, descarta aqui, lixo aqui, sabendo, já tendo conhecimento. Nem nos outros ecopontos é pior ainda. Tem os outros ecopontos que é muito lixo. Os caras não respeitam, não tem consideração nenhuma, né? É uma coisa que o povo mesmo precisa, né?
Bem perto dessa placa existe uma outra, explicando o que deve e o que não deve ser deixado aqui. Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, os ecopontos recebem 40% a mais de resíduos durante as festas de fim de ano. Mas se engana quem pensa que é somente nessa época que falta consciência para a população. A maioria das vezes é desse jeito. E hoje que passou as festas, é o lixo das festas, entendeu? Então é pior ainda. Nem hoje tem bastante coisa aqui que a gente não pode, não recebe, né, com o ponto, entendeu? Daí eles vêm, então nem chega aqui no domingo, de noite, tarde, aí jogam, aí na segunda fica pro rapaz de manhã pegar. No ecoponto do Jardim São Paulo, o segundo maior da cidade, a situação é semelhante. Um funcionário nos mostrou essa caçamba com o lixo que estava do lado de fora do espaço e ainda tinha muito mais para ser separado. No mês de dezembro, 6 ecopontos de Rio Claro recolheram 2.100 toneladas de lixo. A expectativa é que a média em janeiro seja a mesma. E o que o Rafael e todos os funcionários desses locais esperam é que a consciência das pessoas seja tão grande quanto esses números. É chato, né? Esperar um pouco, né? No domingo, na segunda, passar, vem aí, joga, ou tá atrasado, pede para alguém trazer, né? O lixo nos lugares certos. Essa cena realmente é revoltante. Olha, a gente até procurou a prefeitura, né, para ela se posicionar diante desse assunto, porém, por conta do recesso, não tivemos nenhuma resposta. Mas, nesse caso, a responsabilidade é toda da população que precisa pôr a mão na consciência e não fazer esse tipo de atitude, que realmente ninguém está ganhando numa dessa, com toda certeza. E aqueles que não ficaram em casa fazendo serviços ou fazendo isso que a gente viu agora na reportagem, hoje é dia de voltar para casa depois da viagem de fim de ano e a gente dá algumas orientações sobre os horários de pico. Nós fizemos algumas imagens agora há pouco nas rodovias aqui da nossa cidade, veja só. Essa é a Washington Luiz e como vocês podem ver, o movimento é realmente bem maior no sentido interior até a capital. De acordo com a concessionária responsável ali pelo trecho, agora é o horário de maior movimento, até por volta da 1h da tarde. Muita gente está retornando nessa terça-feira, já que vários serviços vão começar a funcionar apenas na quarta. O aumento nas estradas foi de 60% nesse fim de ano e passaram pelo trecho administrado pela Centrovias, aí na Washington Luiz, quase 40 mil veículos. Para todo mundo que ainda está viajando, vai pegar a estrada, a gente deseja uma boa viagem e cuidado na pista, hein? E para quem está acostumado a viajar, só que dessa vez de ônibus, os intermunicipais têm que ficar atento. Isso porque tem novidade nas tarifas cobradas em todo o estado de São Paulo. É mais um reajuste e quem traz as informações é o repórter Pedro Gaspar. O reajuste de 3,32% já está valendo e foi autorizado pela Artesp. De acordo com a agência, os novos valores serão aplicados tanto às linhas suburbanas, onde a cobrança é feita no interior do veículo, tanto nas rodoviárias. Também, segundo a agência, a mudança nos preços acontece após 18 meses sem aumento. Esse valor foi calculado de acordo com a inflação no período, que ficou acumulada em 3,59%. Quem comprou as passagens com antecedência pode ficar tranquilo, já que o valor vigente no ano passado ainda era o antigo. Mas para quem pretende comprar em 2018, tem que preparar o bolso para os novos valores. Pedro Gaspar, de Rio Claro. Pois é, tem que preparar o bolso mesmo. No próximo bloco, a gente vai falar de eleições. 2018 é ano eleitoral. O especialista vai comentar sobre os pré-candidatos. E nós fomos ouvir a população, saber se já tem algum nome em vista. Isso logo depois do intervalo, agora 12h39. Esse primeiro dia útil de 2018 amanheceu bem preguiçoso e deve piorar com o decorrer do dia, viu? Veja só as imagens que foram feitas também agora há pouco pela nossa equipe, mostrando o céu aqui na cidade, ó. Tava fechado, cheio de nuvens, muitos pingos de chuva já começaram a aparecer. Tem também ainda outra situação que mostra lá no Rio Piracicaba, ficou bem fechado o tempo por lá, viu? O rio já está ficando bem cheio. Agora sim, ó, a gente tem aqui as imagens do Rio Piracicaba bem cheio depois das chuvas que estão vindo já faz bastante tempo. Em toda a região está previsto para que isso continue. A qualquer momento pode ter mais chuvas e o tempo deve permanecer fechado ainda nesta terça-feira. Vamos então para as máximas, saber como fica o clima, né? Ou como variam os termômetros. A mínima hoje foi de 20 graus na cidade de Cordeirópolis e a máxima vai chegar lá nos 28. Na sequência, a cidade de Piracicaba, onde a gente mostrou o rio, teve a mínima de 22 e a máxima vai chegar nos 30 graus. Falando agora de Rio Claro, a gente vai ver que aqui o clima varia entre 20 e 30. Lembrando que é sempre bom manter o guarda-chuva junto aí porque deve chover durante todo esse dia.
E o clima deve pesar também no Brasil todo, mas agora a gente está mudando de assunto, falando de uma outra situação nesse sentido. Sabe o que é? Eleições 2018. Esse é um ano eleitoral, tem eleição para presidente. Vai ser o terceiro nome escolhido para o Brasil em menos de 4 anos, dá para acreditar? A gente foi às ruas saber se a população já está de olho em quem votar, se está pesquisando, já tem alguma ideia. Olha, já estou me preparando sim. Eu já tenho alguns candidatos aí, né? Nenhuma por enquanto. Vai esperar chegar mais próximo da eleição? Esperar chegar mais próximo. É importante já estar pesquisando já tudo, o passado, tudo, né? Ainda não sabe quem votar? Sei. Já sabe quem? Se Lula sair candidato, é Lula. Tem que analisar bem quem que vai se candidatar pra gente ver qual que é o melhor, né? Tá difícil arrumar candidato, hein? Tá difícil, cara. Eu não tenho candidato nenhum por enquanto, não. Tem que pensar bem, pesquisar bem, ver quem é do povo realmente. O cidadão, ele já tem que começar a estudar já a história do candidato que ele tem intenção de votar. É o que muitos não fazem, né? Então a gente tem que estar pesquisando já desde agora, para a gente saber quem a gente está apanhando lá dentro. Pois é, como disseram ali, né? Tem que já pesquisar, já ficar de olho. Mas o problema é que muita gente não faz isso. E para debater esse assunto, a gente trouxe aqui o doutor Antônio Carlos Grigato, ele que é parceiro nosso aqui, está mais uma vez. Muito obrigado, doutor, por participar aqui com a gente de novo. Obrigado igualmente. Um feliz ano novo para todos vocês e toda a população de Rio Claro. E falando em ano novo, esse ano, como a gente disse ali na cabeça, é muito importante, né? Ano eleitoral. Vendo os depoimentos da população, preocupa o senhor? Se nós voltarmos um pouquinho no que foi dito pelos entrevistados, realmente a população está preocupada. Por quê? Porque neste governo que vai se encerrar no dia 31, aconteceram fatos inéditos que jamais era esperado por toda a população. Então, um dos fatos maiores foi a corrupção. E a corrupção abriu o quê? Um leque muito grande de pesquisa e de investigações. Isto leva o quê? O candidato a pensar um pouquinho mais o que ele quer fazer. Então, as pessoas estão certas de estarem preocupadas. Todos nós estamos preocupados. Porque aparecem nomes, mas ainda são nomes que ainda não estão oficializados. Então, quando é que nós vamos ficar sabendo os nomes? A partir de março, abril, junho, a gente já tem a definição dos candidatos. A partir daí, então, a gente tem uma visão muito grande do que quem é quem. Até agora, nós só temos ensaios. Mas hoje em dia muito se discute sobre política, né? Parece que, devido até mesmo ao que aconteceu no nosso passado recente, né? Todos os escândalos aí, a política ficou muito em discussão. Todo mundo consegue falar de política hoje em dia, mas não é todo mundo que consegue analisar a política, né, doutor? Você acha que falta uma discussão mais embasada, falta abrir um pouco a cabeça, um pouco menos de idealismo em candidato e pensar mais em ideias? Talvez seja isso? Vamos um pouquinho mais para trás lá. O povo começou a ser politizado. E sabe que para você politizar uma população, você leva muito tempo. Então, como é que você faz essa política? Primeiro, você tem que começar na escola. A escola tem que começar a mostrar a política para os jovens, para as crianças. Então, se você não tem a base lá na escola, como você vai pegar quando você tem 30, 40 anos? Então, as pessoas mais antigas, aquelas bem antigas, que estão lá do tempo das escolas boas, das escolas que ensinavam política, têm uma visão. As pessoas que estão hoje nas escolas, as crianças, se você perguntar para ela sobre qual é a função do prefeito, ele não sabe. Qual é a função do vereador? Não sabe. Por que o país tem presidente da República? Se você chegar até no final do curso de primeiro grau completo, vamos dizer assim chamar, você não vai ver os jovens que têm essa visão política. Então nós precisaríamos, eu sempre disse, os partidos precisariam criar escola de política. O que é criar escola de política? Chamar o pessoal, ensinar política. O que é política? Política não é pedir, não é fazer isso. Política é exercer.
um bem para a população. E essa história dos partidos, o senhor comentou sobre os partidos fazerem escola e tudo mais, eles fazem escola no sentido negativo, né? Sim. Porque um faz uma coisa errada e ensina para os outros. Não. Essa escola dos partidos mudarem de nome para mudar a imagem, por exemplo, o PMDB virou MDB, o PSC, agora o candidato Bolsonaro é do Patriotas, se eu não me engano. Como que a gente trata disso? Funciona no fim das contas ou é a mesma povo que está lá, só mudou um pouco a aparência? Você sabe que a mudança de nome influi bastante. Você pode ver, tudo que muda de nome influi. Então é um novo que está chegando, mas com um corpo velho. Né? Então esse corpo velho, ele é viciado. Então por que nós trocamos o PMDB para MDB? Ele voltou ao movimento que ele era antes. O time do Bolsonaro aí, né, o PSC voltou para Patriota, e tem vários, tem Avante, tem uns nomes novos. Isto, na minha ótica, confunde o eleitor. Com certeza. Confunde muito o eleitor, porque ele fala assim, olha, um partido novo, olha só, o pessoal está vindo com uma ideia nova. Nada. A filosofia é antiga, o nome é novo e a roupagem é nova. Então nós precisamos ter muito cuidado com essa roupagem nova. Nós temos que ver quem é que está dentro dessa roupagem. O importante é saber quem está dentro da roupagem. E por falar quem está dentro da roupagem, a gente separou algumas pesquisas que foram feitas, porque como o senhor disse, os nomes oficiais vão começar a surgir, porém já tem muita gente especulando, e o Datafolha revelou algumas pesquisas no fim do ano passado, e a gente separou para vocês algumas delas. A primeira, mostra, a gente está vendo aí no ar, inclusive, num comparativo, Lula hoje, num dos cenários, Lula ficaria com 34% dos votos, Bolsonaro com 17%, Marina com 9%, Alckmin com 6% e Ciro Gomes com 6%. A gente vai até colocar outra pesquisa já que foi feita, que a gente também separou, que mostra de novo o ex-presidente Lula lá na frente, dessa vez no outro cenário, Lula com 36%, Bolsonaro com 18%, Marina Silva com 11%, Ciro Gomes com 7% e João Dória, que dessa vez apareceu, com 5%. O ex-presidente, apesar de todas as denúncias e tudo mais, nem sabe ainda se vai poder competir, né? Se vai poder concorrer às eleições. Tem muita gente que, pelo menos, diz que vota nele, né, doutor? O Lula fez um passado que vem desde 88, desde as diretas já. Ele foi um dos que lutou pelas diretas já. E ele sempre veio plantando. Ele foi um que plantou, soube plantar. Tanto no sindicato, depois quando ele fundou o PT. Então, ele plantou, e ele veio plantando. Então, ele chegou, veja bem, ele ficou 8 anos no governo e conseguiu fazer a sucessora. Isto é muito importante para o PT e para ele. Então, por que é importante? Porque ele fez um plantão. Então, existe ainda aqueles que são fiéis ao Lula e que votam no Lula, independente da situação dele. Agora, ele está na frente? Está. Por quê? Porque os que vêm atrás, eles não têm o mesmo carisma político que ele tem. São nomes novos que ainda não souberam trabalhar a imagem política. Então, para bater um Lula, é só se ele sair fora da jogada. Caso contrário, eu não vejo assim uma perspectiva. Agora, dizer assim, mas vai voltar o Lula? E o Lula, voltando, ele já está fazendo uma campanha indireta, mostrando que no governo dele, ele fez isso, fez aquilo, então ele está mostrando o que ele fez. E a turma de hoje fala assim, mas ele fez e hoje não estão fazendo nada. Pois é, então, usa isso para poder se alavancar, né, doutor? Ele está usando, pode ver que quando ele aparece na imagem divulgando o partido, ele fala do que o Lula fez. Então o Lula é carismático. Olha, a gente só vai, rapidinho para a gente encerrar, a gente vai mostrar uma outra pesquisa divulgada pelo Datafolha que mostra um outro cenário, dessa vez sem o ex-presidente Lula, caso ele fique impedido de disputar as eleições, aí apareceria Bolsonaro na frente, seguido de Marina Silva, depois Ciro Gomes, João Dória e Álvaro Dias. Para a gente encerrar, doutor, eu ia perguntar para o senhor, sente falta de nomes novos aí nessa história toda? Porque, querendo ou não, todas essas pessoas envolvidas aí têm um passado político, né? Tem um aspecto político. Sente falta de nomes novos ou o senhor acha que é boa essa tradição? Não, dentro dessa linha que apresentamos agora, eu vejo 2 nomes novos, certo? Que é o João Dória e o Álvaro Dias, que são novos assim, no sentido de trazer uma nova perspectiva. E aparece o Bolsonaro, que também para mim é uma surpresa, mas por quê? Diante da sua atitude.
ele tem uma atitude meio agressiva tal, e que muita gente votaria no Bolsonaro pelo tipo de pessoa que ele é. Não sei se ele será um bom presidente ou um bom político, mas ele, como deputado lá, ele é um cara que briga muito. E o povo gosta de brigador. Então, quem briga hoje sai na frente. Né? Pois é, mas tem muita água para rolar ainda, né, doutor? Tem. Então, vamos esperar março, abril, maio, junho. Eu creio que a partir de junho nós vamos ter chance de analisar um por um dos candidatos. O doutor volta muito ainda com a gente aqui no Rio Claro Notícias. Muito obrigado e bom ano, bom início de ano. Obrigado igualmente para você e toda a equipe aqui da TV Claro. Tá certo, muito obrigado, doutor. Muito bem, agora a gente vai dar espaço para a participação da população aqui no Rio Claro Notícias. Dessa vez a gente vai falar de reclamações, uma que vem lá do bairro Jardim das Palmeiras. Veja só essa imagem que foi enviada para o nosso WhatsApp. Época de chuva e aí já sabe, né? Buraco está tirando o sossego dos moradores, só que nesse caso é um pouco pior. Lá na Rua 14, entre avenidas 5 e 7, a garagem da moradora está ficando cheia de barro. Isso porque o carro passa dentro do buraco cheio de água e aí leva barro lá para dentro da casa. Nós procuramos a prefeitura para ter uma resposta sobre isso, só que, como a gente disse, por causa do recesso, não tem como, né? Mas nós continuaremos de olho, inclusive vamos produzir uma reportagem sobre esse assunto e convidamos vocês a mandarem sua mensagem para cá, 994644958. Participem com a gente que nós vamos mostrar o seu problema e depois cobrar dos setores públicos. No próximo bloco, a gente vai falar sobre um outro assunto, economia. A Câmara Municipal devolveu mais de R$1 milhão aos cofres da Prefeitura. E tem também as moedas. Onde será que elas foram parar, hein? Tá tirando o sossego de muita gente, inclusive trazendo prejuízo. Agora, 12h57, a gente já volta.